Sendo, vamos fazer a peça dura. Primeiramente, esquecer todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades lá fora, né, que todos nós temos. Né? E levarmos os nossos pensamentos até a espiritualidade, que já está presente, para pedir a eles a proteção espiritual necessária para a realização da palestra da noite, os passes, as aplicações, do nosso PCA. E aproveitemos, né, a oportunidade da noite também, durante a palestra e os atendimentos, para pedirmos, né, também por aquelas pessoas que saibamos que se encontram necessitadas, né, principalmente nos nossos lares, nossos familiares, os nossos amigos, nossos parentes, né, para nossas entidades, nossa cidade. Durante a palestra, durante os passes, os outros trabalhos, possamos estar com toda a fé, com todo o desejo de ajuda, para podermos receber o que queremos nessa casa, nessa noite. Alívio do nosso sofrimento, a força necessária para podermos cumprir as nossas provações. E assim sendo, vamos passar para o início com uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado. Estimados amigos, irmãos de Ideal Espírita, que Jesus, o nosso adorável Mestre, continue a nos envolver na sua paz. Alguém já fez uma comparação da nossa existência por aqui como uma viagem que estamos fazendo. Isso tem toda a sintonia com o que aprendemos no Espiritismo, pois nos mostra que nós não somos corpos físicos, um amontoado de células, mas nós somos seres pensantes, somos espíritos ou almas, a mesma coisa. E nessa viagem que fazemos, na condição de espíritos imortais que somos, nós somos viajores da luz. E essa comparação da viagem com a nossa existência é associada à morte. E aquele que assim se expressa, fazendo a comparação, nos mostra de forma mais precisa que nessa associação da viagem com a morte, poderíamos buscar como exemplo uma viagem de trem. É verdade que na nossa região nós não temos mais o trem utilizando para transporte de passageiros, apenas de cargas. Porém, por muitas décadas era comum utilizar-se a ferrovia. E o trem em viagem levando os passageiros, é comum e habitual que numa determinada estação que o trem faz uma pausa para alguém que está no vagão viajando conosco acaba por descer naquela estação. Mas a viagem prossegue. Em outra estação,
é natural que vai adentrar alguém nesse mesmo vagão e seguir viagem conosco. Nessa associação com a morte, nós também vivenciamos esses desafios. De estarmos fazendo a nossa viagem por aqui com corações tão especiais ao nosso. E em determinada estação da vida, aquela pessoa que está viajando lado a lado se faz necessário descer. E sem dúvida nenhuma, das dores, um desafio tão grande, a despedida de quem amamos. Mesmo sabendo que a morte não existe, que a vida prossegue, quão difícil nos despedirmos de quem amamos. Mas a vida também, nessa associação da viagem de trem, com as paradas nas estações, nesse mesmo vagão que estamos, vai adentrar criaturas que vão vir enriquecer a nossa viagem, alegrar a nossa vida, que são aquelas almas que retornam na convivência mais próxima do nosso coração. E aproveitando essa figura de uma viagem de trem, eu utilizo para iniciar a reflexão proposta para a noite, baseada em uma abordagem feita pela doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, muito conhecida no Brasil. A doutora Ana Cláudia, médica, palestrante, escritora de sucesso, professora, ela tem dedicado a sua vida tratando e abordando de temas do envelhecimento e os cuidados paliativos com os enfermos que estão próximos do momento de partir. E ela menciona um estudo de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Essa enfermeira também, semelhante à doutora Ana Cláudia, ela se dedica bons anos da sua vida cuidando de doentes com esses cuidados paliativos. Nada mais a medicina pode fazer nessas situações, mas sim aqueles que cuidam destes enfermos, destes doentes, apenas oferecem o que pode minimizar nos instantes finais, para descer na estação final da vida, um pouco de conforto, de atenção, de carinho, de amor. E ela extrai da convivência com os pacientes lições valiosíssimas para a vida. E ela fica tão impactada ao conversar com cada paciente ao longo de tanto tempo, registrando os motivos de arrependimento de cada um. O que é que representava maior arrependimento para aquelas criaturas que já não podiam fazer mais nada, a não ser aguardar a morte chegar? Mas elas fizeram uma viagem até aquele momento, que agora estava muito prestes a descer na estação final da vida. E a surpresa que encanta, como valiosos ensinamentos, ela resolve solicitar autorização para os pacientes, para que ela pudesse gravar. E essas gravações depois serem degravadas, transformadas em textos. E a família autoriza, os pacientes também. Ela procede, ao longo do tempo, fazendo essas gravações, perguntando para os pacientes qual ou quais eram os arrependimentos que eles tinham até aquele momento na viagem que estavam fazendo. E ela publica isso num blog e na internet, num endereço onde tem os textos. E isso foi de uma audiência tão grande, o número de acesso às pessoas
divulgando uma para outra os principais arrependimentos, até que ela é convencida para publicar um livro. E esse livro, ele se torna um campeão de venda no mundo, com o título Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E a proposta nesta noite de reflexão é estarmos extraindo desse aprendizado, dessas lições, da enfermeira Bronnie Ware, na visão que a doutrina espírita tem nos proporcionado. O primeiro motivo de arrependimento, que se repetia num número acentuado dos pacientes, os pacientes diziam, olhando nos olhos da enfermeira: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. A gente para pensar sobre isso. Uma vida fiel a mim mesmo. As pessoas se arrependiam até aquele momento de ter levado a vida para frente, se anulando, sem ter sido fiel a si mesmo, sem assumir aquilo que é, abraçar as suas convicções, aquilo que faz sentido para si mesmo, agir na vida com espontaneidade, sendo o que somos, com defeitos, com virtudes, e muitos se arrependem por ter deixado de viver uma vida com essa fidelidade a si mesmo. E muitos desses pacientes se atormentavam na viagem que estavam fazendo, muito prestes a descer, porque levaram uma vida preocupados com o aplauso dos outros. Outros viveram os seus dias preocupados com o que o familiar vai falar, o amigo vai dizer, o que o outro vai pensar. E, nesse sentido, a doutrina espírita nos convida a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. Nós, humanidade, que temos empreendido viagens para fora de nós mesmos, a ponto de buscarmos explorar outros planetas. A tecnologia, o avanço, a evolução, isso tudo para fora de nós mesmos. E o convite que é feito pelo Espiritismo aos nossos corações é, na viagem que estamos fazendo, olharmos para dentro de nós. Quantos de nós colocamos a nossa vida numa condução como um veículo, esses mais modernos, em que você aciona um dispositivo do piloto automático e ele vai embora. Você programa a velocidade ali, ele vai naquela velocidade, você não precisa acelerar, não fazer nada. E quantos de nós, em relação à condução da nossa existência, também estamos pondo a nossa vida no automático? E o Espiritismo vem e nos convida a nos conhecer melhor, assumindo o que somos, num processo contínuo de melhora, de transformação, de aprimoramento, mas reconhecendo que ainda somos tão pequenos, ainda tão imperfeitos, com tantos defeitos que carregamos em nós, mas com a disposição de renovação. E aqueles pacientes traziam o arrependimento por falta dessa fidelidade a si mesmo. Chico Xavier nos diz, numa frase maravilhosa: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. É a pessoa que encontra consigo mesmo, em que a vida passa a ter um sentido, e as pessoas podem criticar ou aplaudir, e ele sabe que o caminho é este,
e o que ele tem a fazer e o quanto tem a melhorar. Sem essa empolgação pelo aplauso e sem a depressão pela crítica. O que os outros pensam, falam, é problema dos outros. Mas estarmos sendo o que somos compete a cada um de nós. Mas o segundo grupo de arrependimentos diziam assim, aqueles pacientes: eu queria que eu não tivesse trabalhado tanto. Eita, vamos lá, trabalhado tanto. Se Dona Roselene, minha esposa, que me aguenta 36 anos, estivesse aqui, ela ia falar: esse é para você, toma. E o arrependimento de quem tem trabalhado tanto. E a doutrina espírita, ela nos convida a repensar sobre essa viagem e, por outro lado, fala da importância do trabalho na nossa jornada. Tanto é que o trabalho é uma das leis naturais da vida, uma lei divina. E encontramos esse estudo na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá tem um capítulo que fala da lei de trabalho. Mas onde é que está o problema então? Se tantos se arrependem por ter trabalhado tanto, o problema está no tanto, que muitas vezes a gente deixa de ter um equilíbrio na nossa tarefa, na nossa vida. E a enfermeira destaca que o incômodo para esses que estavam arrependidos naquele estágio final da vida, por ter trabalhado tanto, incomodava mais os homens. Pois muitos diziam: eu trabalhei tanto por causa dos meus filhos, queria o melhor para os meus filhos e eu não curti os meus filhos. Eu não vi a vida passar. E esse incômodo tão grande. E quando pensamos sobre isso, o convite para encontrarmos sempre o equilíbrio nas nossas vidas. No Evangelho tem uma passagem na aldeia de Betânia, em que as irmãs de Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado, elas aguardam a visita ilustre de Jesus. E ali Marta e Maria se dedicam ao trabalho, no sentido de arrumar a casa para receber o visitante. E nós encontramos os perfis diferentes das duas irmãs, diante daquele encontro sublime com Jesus. Marta está atropelada com as coisas materiais, enquanto Maria auxiliou, até o momento que Jesus oferece os ensinamentos e começa a falar. A partir daquele momento, ela se alimenta dos ensinamentos do Mestre. E ele já está se dirigindo às pessoas que ali estavam. Mas Maria ficou incomodada. E ela, tendo uma oportunidade, ela faz uma reclamação para Jesus. Incomodada com a irmã que não estava colaborando nas tarefas. Veja que esses desafios de lar, de família, de irmãos, não é de hoje que nós temos para conviver bem. Lá, Marta já está implicando com a irmã. Né? E aí ela narra para Jesus: olha, estou atribulada com tantas coisas, e Maria, querendo dizer, Maria não está fazendo nada. E aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, minha filha, estás incomodada com tantas coisas, e na verdade poucas bastam, uma única basta. Maria escolheu a boa parte, jamais ninguém vai lhe tirar. Essa passagem pode ser associada ao equilíbrio que se deve ter no perfil psicológico das duas irmãs. Nós observamos Marta se entregando de forma prática, objetiva, ao trabalho, enquanto Maria é mais sentimento,
sensibilidade e emoção, e naquele momento se enriquecendo com as lições de Jesus. E na nossa vida, conduzindo, elegendo o trabalho como bênção nas nossas existências, o ponto de equilíbrio é essencial. Quando invertemos os valores daquilo que é essencial, daquilo que é importante ou insignificante, nós nos atrapalhamos todos. Porque passamos a valorizar apenas aquilo que vai ficar aqui, como razão central da nossa vida. E isso, para tantos corações, é motivo de arrependimento, quando está próximo de descer na estação final. Conta José Carlos de Luca, no livro Com os Olhos do Coração. De Luca, juiz de direito, autor espírita de muito sucesso, mais de 1 milhão de exemplares vendidos dos seus livros. E Com os Olhos do Coração é um convite para a convivência familiar. Uma obra magnífica. Ele conta uma história que não é de autoria dele, ele inseriu no livro para ilustrar o capítulo que ele aborda essa questão. Ele diz que numa cidade pequena, as pessoas tinham o hábito, final de tarde e também aos finais de semana, de levar as crianças para brincar numa praça, toda arborizada, aquele ambiente tranquilo, e inúmeros brinquedos, o balanço, a gangorra, crianças andando de bicicleta, enfim. E ele chega, a garotinha, sua filha, vai pedalar, encontra os amigos, ele fica no banco ali, tentando fazer a leitura de um livro. E num outro banco próximo, a senhora se aproxima dele, pede licença e senta no mesmo banco que ele estava. Ele era introvertido, quieto, calado. Ela era extrovertida, falante, muito simpática, mas falava bastante. E por educação ele fecha o livro e dá atenção a ela. E ela começa a conversar, ela logo apresenta o filho, aquele garoto que está na gangorra de blusa vermelha, é o meu filho. E fala o nome do menino, etc. E aquele senhor, todo simpático também, não é? Ele parabeniza, que filho lindo. Essa menina que está se aproximando de blusa branca, de bicicleta, é a minha garota. E ela elogia, e eles vão, e conversam, e bate papo. E a prosa vai. Depois de algum tempo, no livro não fala exatamente se ele tinha programado ficar mais tempo, ou se ele encurtou um pouco, mas dá a entender, para quem lê com a mente poluída como a minha, que ele estava um pouco incomodado com a colega que estava do lado. E aí, então, depois de algum tempo, ele sinaliza para a filha: filhinha, podemos ir? Ela parou a bicicletinha, falou: sim, papai, podemos, mas papai, hoje está tão gostoso, será que eu posso ficar mais 5 minutos? Tá bem, minha filha, mais 5 minutos. Ela sai para pedalar e ele continua conversando com aquela senhora. Só que ele falou uma maneira de se expressar, não é? Ele não seria neurótico a cronometrar os 5 minutos para sinalizar para a filha, mas aquela senhora era neurótica nesse sentido. E ela cronometra. E aí ela diz para ele: olha, está muito agradável o nosso bate-papo, mas o senhor falou para sua filha que depois de 5 minutos vocês iam. Eu até queria que o senhor ficasse, mas eu estou vendo aqui que já deu 5 minutos, só estou avisando, só um alerta. Muito obrigado, muito obrigado. Sinaliza para a filha, quando ela aproxima numa outra volta, a garotinha para, ele fala: filhinha, já deu, podemos ir. Aí a garotinha desce da bicicleta, segurando, olha para ele, e aí só quem tem filhos, que no caso são as meninas, é que vão entender o que aconteceu. Com aquele jeitinho todo especial que elas têm, ela olha para o pai e fala: papai, nós podemos sim, papai, ir embora. Mas o senhor viu hoje como está tão gostoso? Quantos colegas vieram? Eu acho que de todos os dias esse é o dia mais especial. Será que eu posso ficar mais 5 minutinhos? Como é que vai falar não? Não tem jeito, né?
E aí ele diz assim, está bem, minha filha, mais 5 minutinhos. E ela vai pedalar. E aquela mulher incomodada com tudo isso fala assim, eita, eu queria ter essa paciência de Jó e não consigo. Aí então ele olha nos olhos dela e diz assim, minha irmã. Mas comigo nem sempre foi assim. Há um ano, o meu garoto, 2 anos mais velho que a irmã, com alguns amiguinhos, eles brincavam na calçada em frente de casa. E um motorista alcoolizado perde a direção do veículo, sobe a calçada e leva o meu filho. Até aquele momento, na minha existência, eu trabalhei e trabalhei. A necessidade do trabalho, de poder oferecer uma vida melhor, um futuro melhor para os meus filhos. Eu saía domingo de madrugada para viajar e voltava no sábado pela manhã e desfrutava ainda no sábado do trabalho, já preparando algumas coisas, e eu tinha o domingo, uma parte do domingo, para dar atenção à família, aos filhos. Pois final de tarde eu já tinha que começar a preparar para sair logo cedo. E quando a minha filha para e pede 5 minutos, eu daria de tudo que conquistei até então, com o meu trabalho, para ter mais 5 minutos da convivência do meu filho. E isso não é possível. E eu prometi a mim que não erraria uma segunda vez. Daí, quando eu divido o meu tempo com o trabalho e com a família, e curto esses momentos com a minha filha, ela acredita que eu dei 5 minutos para ela. Mas sou eu que agradeço a Deus por desfrutar mais 5 minutos da presença dela junto comigo. Arrependimentos. E a enfermeira retrata um terceiro grupo, daqueles que se arrependiam. Eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos. A importância de valorizar a amizade. Quantos que estão próximo da estação final e perderam os vínculos de amizade com tantos corações. E nessa viagem, os amigos, bem como os familiares, representam verdadeiras joias. E cada um de nós, assemelhando-se a um trabalho de jardinagem, poderíamos estar refletindo sobre o papel de um jardineiro na vida. E nós temos algo semelhante com isso na condução da nossa existência. Nós também podemos assumir para a nossa vida um papel de jardineiro, cuidando desses terrenos, simbolicamente envolvendo corações que são tão próximos e especiais ao nosso. A valorização da amizade. Quando tive a oportunidade de ter acesso a esse texto, e justamente nesse motivo de arrependimento, veio a lembrança de Chico Xavier. E Chico vivenciou a sua vida de forma ímpar, dando o exemplo a cada um de nós do legítimo cristão, renunciando tantas coisas em prol da mensagem espírita, da mensagem cristã. Mas ele, em momento algum, deixou de dar atenção à família. Em momento algum, ele foi negligente com o trabalho. E dentre aquilo que ele tanto valorizou, foi a amizade.
semeou amigos pelo mundo afora, no Brasil em especial. E esses corações, como um sublime jardineiro, ele semeou tanta coisa boa. E o Chico sempre tinha uma lembrança para aqueles amigos mais próximos. Eu venho de Catanduva, onde pelo menos o Chico desfrutava da amizade de 10 famílias, muito próximas, que tinham acesso a ele, que visitava a sua casa, etc. E sabe o que ele fazia? Pegando um parênteses de Catanduva. Agora multiplica Catanduva, uma cidade tão pequena, em que se multiplica espalhado pelo Brasil outras tantas cidades em que Chico tinha amizade. E a estes corações amigos, ele encontrava tempo para poder, no aniversário, mandar a cartinha escrita à mão. Atrasou alguma coisa para mandar um telegrama. A turma mais nova nem faz ideia o que é telegrama. Na fase que nós estamos de WhatsApp, mensagens instantâneas, mas era o que tinha de mais rápido. Você ia numa agência do correio e ali você ditava uma mensagem e pelo telégrafo, né, ali chegava do outro lado na agência do correio, impressa uma mensagem. Dobrava aquela mensagem e o carteiro levava no endereço. Era bem mais caro. Fazer uma ligação, quantas vezes o Chico assim procedeu? Utilizando-se de um telefone, de um vizinho, ele não tinha telefone. Em casos emergenciais, como ocorreu com a família Vieira em Catanduva, preocupados com a mãe da doutora Marlene, esposa do doutor Maurílio, para saber como ela estava, receitar um remédio homeopático. Só que as coisas não eram como são hoje. Como é que a gente fazia um telefonema lá atrás? A turma da minha idade, eu estou com 63, né? Eu já me entreguei, porque essas coisas é lá de trás. E aí tinha que pegar um telefone e ligar para a telefonista. Né? A gente conta isso para os filhos e fala, meu pai tá louco. Acha? Era, ligava, a telefonista atendia, você passava qual número você queria falar. A turma que está no meu time aí vai saber perfeitamente como era. E aí ela anotava, ia fazer a ligação. Depois de 20 minutos, meia hora, vinha a ligação de volta, completando a sua chamada, e devolvia, e a gente falava com a pessoa que estava do outro lado. E hoje em dia, as coisas com tantas facilidades, e o Chico sempre deixando o exemplo de cuidar dos corações amigos. E aqueles como nós que estamos fazendo a viagem por aqui, a importância de não negligenciarmos a verdadeira amizade. Com um olhar a gente se alimenta, com um olhar a gente se entende, com um abraço a gente alimenta a alma. Noto que você não está bem. E tantas vezes a gente faz uma viagem, como eu disse, num automático, numa velocidade maluca, e a gente deixa de olhar nos olhos das pessoas. Quanto mais cultivar a amizade, como é o convite que a vida nos faz. Dentre motivos de arrependimentos, e eu avanço para terminar, queria que eu tivesse me deixado ser mais feliz. Como pode alguém estar próximo de descer, estação final, e lamentar e se arrepender por não ter sido feliz? E ficamos pensando o que levaria a pessoa a não encontrar essa felicidade. Nós sabemos, e Jesus já nos faz o alerta, que a felicidade não é deste mundo. Mas em que sentido a gente entende essa mensagem? A felicidade num sentido absoluto, porque eu posso estar em paz comigo, desfrutar da felicidade relativa. Mas se tem alguém que eu amo, que está vivenciando suas dores, eu não consigo num sentido absoluto. Se irmãos que estão em outras pátrias estão vivenciando guerras, como a gente assiste isso hoje, que isso ainda é resquício da barbárie,
mostra a predominância do nosso lado animal sobre o lado espiritual. E o tão pouco, moralmente, nós temos evoluído. E quando pensamos nisso tudo, ficamos refletindo pela mensagem da doutrina espírita. Quantos que se enquadram nessa situação de lamentar, se arrepender por não ter sido feliz, eles condicionaram a sua felicidade à conquista das coisas. É muito comum isso ocorrer conosco. Eu vou ser feliz quando eu comprar uma moto. Porque, veja, eu tenho uma bicicleta e é duro, eu tenho que buscar uma moto. Quando eu comprar a moto, eu vou ser feliz. A gente compra a moto e a gente transfere, condiciona agora ao carro. Mas agora eu consegui o carro com muito esforço. E aí a gente agora quer a casa. E vai condicionando ser feliz na conquista das coisas materiais, que têm o seu valor. Mas não é, ou não são estas coisas que vão nos proporcionar a felicidade. Óbvio, todos nós devemos buscar, com o nosso esforço de trabalho, ter uma vida confortável, não é? Proporcionar isso à família. É perfeitamente natural, está tudo certo. Agora, imaginar que estas coisas todas é que vão nos proporcionar felicidade, quantos se frustram percebendo que isso não vai ser sinônimo de felicidade. Eu tenho uma familiar, uma prima, família grande e muito rica, família muito rica. E isso já faz uns 25 anos. Ela olhou para mim, me abraçou e falou assim: Ricardo, você sabe que nós temos uma situação muito confortável economicamente e que eu vivencio um drama com um dos meus filhos que há tantos anos se perde na droga. Se acompanha. Tudo que foi possível fazer até hoje nós fizemos. E até agora não tivemos sucesso. Eu daria tudo que juntamos até hoje para tirá-lo dessa vida. E ficamos imaginando quantos de nós não gostaria de ter tudo isso, imaginando que ali está a felicidade, e tantos que dão depoimento mostrando que não estão nas coisas materiais. Não está a felicidade nas coisas materiais. Outros diriam: mas quando eu namorar tal pessoa, eu vou ser feliz. Ou quando eu casar com o príncipe encantado da minha vida, eu vou ser feliz. E aí casa. E aí depois outros dizem assim: eu vou ser feliz quando eu descasar. É um tormento isso, você não faz ideia. E ficamos pensando na mensagem de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Ele diz: felicidade é o sinônimo de consciência tranquila. E quando fazemos a viagem por aqui, valorizando a nossa consciência, nós podemos passar por tempestades, das mais diversas, econômica, não é? Financeira, de relacionamento, social, seja a tempestade qual for. E toda tempestade passa. Assim nos ensina a natureza. E depois que passa, deixa benefícios. Muitas vezes tem um estrago tão grande, mas por outro lado proporciona benefícios. E a importância de aprendermos com as experiências, mesmo quando adversas, o que a vida pode ensinar, ou quer me ensinar, com a experiência A, B ou C. Mas seja a tempestade qual for, se preservarmos a nossa consciência tranquila, nós desfrutamos da felicidade, mesmo que relativa. E como toda caridade tem limite,
o tempo estoura e eu termino com o último arrependimento. Segura mais um pouco. Quem está dormindo, acorda que eu vou terminar. Tá bom? E o último arrependimento diz assim: eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Veja que coisa. Viajou e não expressou aquilo que sentia durante a viagem inteira. O que é expressar esses sentimentos? As criaturas que viajam lado a lado no mesmo vagão, estes se arrependem por ter feito uma viagem de longo percurso tantas vezes e se incomodam hoje de não ter expressado para aquele coração tão querido o quanto ele era especial. Já disse alguém que as lágrimas mais amargas derramadas sobre os túmulos são por palavras não ditas e por atos não realizados. Todos nós já vivenciamos algo assim, já presenciamos algo assim. Tormentas verdadeiras. Quando visitamos um velório, quantas vezes já assistimos isso? A pessoa viajou até ali e aquele ente amado partiu. E o desconforto é tão grande diante do caixão da pessoa que ali está. Eu gostaria de ter falado mais, eu te amo. Muito obrigado. Como você é especial na minha vida, e lamentam por não ter expressado o que sentiam. E na nossa vida, na viagem que estamos fazendo, envolvendo o expressar sentimento, óbvio que nada vale estarmos falando, verbalizando algo que é incoerente com as nossas ações. Mas a importância da nossa fala ter coerência com aquilo que a gente faz. E ninguém é perfeito, hein? Nós estamos falando num sentido de oferecer o melhor e de externar o que sentimos verdadeiramente pelo outro. Quando foi a última vez que nós abraçamos os nossos pais com ternura, com carinho, com amor? Aqueles que desfrutam do privilégio de fazer a viagem no mesmo vagão com os pais. Eu não desfruto mais. Papai e mamãe já partiram há anos. Mas aqueles que desfrutam, quando foi o último momento que abraçou a velhota e falou, enchendo de beijo, como eu a amo. A senhora não sabe o quanto a senhora é especial para mim. Quando foi que abraçamos o pai falando, papai, olha, eu tenho uma gratidão por tudo que o Senhor sempre fez e faz por nós, do que no jeito que o Senhor é, aquilo que o Senhor se desdobra, o quanto o Senhor nos ama. Eu te amo. Se nós não tivermos o hábito de abraçar pai e mãe ou falar alguma coisa, não vamos voltar para casa e falar que a gente infarta os velhinhos. Vamos preparar o terreno com calma, para treinar um pouco mais isso. Cônjuges, os desafios do relacionamento de um casal. Não é? E quando e como estamos lidando na arte do relacionamento? Chico Xavier, eu relembro, década de 80, numa visita a Uberaba, ele sai madrugada na varanda do grupo da prece, uma excursão de Ribeirão Preto lá estava, e uma senhora com o coração machucado se dirige ao Chico, fazendo pontuações sobre o que incomodava tanto envolvendo a família. Fala do marido, fala do filho, etc. E o Chico olha para ela com aquela ternura. Ei, minha irmã, a família, a nossa primeira escola, e aquela em que raramente tiramos a nota 10. O convite para estarmos tirando a melhor nota, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com tudo aquilo que ainda trazemos de desafio em nós,
Mas nesse processo, se chegarmos em casa, o cônjuge, o marido falando para a esposa: meu amor, eu cheguei, eu te amo. Se não tivermos o hábito de expressar assim, pode ocorrer como com Dona Roselene. Ela com certeza iria falar assim: Ricardo, o que é que você fez de errado? Vem cá, fala para mim. Ou o que é que você está querendo? Fala logo. Não é? Mas a importância de valorizarmos isso tudo. E a doutrina é tão rica, não é? Tão maravilhosa, que ela nos faz esse convite dessa viagem para dentro de nós, refletindo sobre esses arrependimentos e nos proporcionando uma caminhada por aqui para poder viver, trazendo na nossa consciência paz, fazendo o nosso melhor para evitar a tormenta do arrependimento. Seja prestes a descer na estação final da vida, ou, como tantos espíritos têm trazido por meio da mediunidade, o arrependimento de não ter feito aquilo que poderiam enquanto estiveram por aqui. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Adorável amigo Jesus, te buscamos uma vez mais, Senhor, agradecidos pela oportunidade da noite, por este reencontro na casa espírita, que é este núcleo de amor, que nos abraça, que nos acolhe com tanto carinho. Quando temos a oportunidade do reencontro com os amigos que são afetos tão especiais, em que abraçamos, conversamos, mas também, Senhor, em ocasiões como esta, nos sentimos abraçados por aqueles irmãos que do invisível e da outra dimensão da vida, presentes como estão, nos afagam, nos acariciam, nos abraçam com tanta ternura. A figura de familiares que amamos, que desfrutam do ambiente da noite, de amigos que zelam por nós com tanta dedicação. A figura do nosso anjo de guarda, que está sempre conosco, nos apontando, sugerindo as melhores ideias, os melhores caminhos. Obrigado, amigo Jesus, pela doutrina espírita nas nossas vidas e que nos coloca no nosso lugar, mostrando quão ainda somos pequenos e insignificantes. Mas também essa mesma doutrina, ela amplia o nosso entendimento sobre a vida, fazendo-nos valorizar essa existência abençoada e acreditar em nós que é possível vencer. Talvez o maior desafio de cada um de nós, que é a vitória sobre nós mesmos. Ajude-nos, amigo dileto. Ajude-nos, fortalecendo a nossa fé, acalentando os nossos corações, amparando a cada um de nós na nossa caminhada por aqui. Muito obrigado por confiar em nós. Nós já recebemos em tantas ocasiões convites de grande valor do seu Evangelho. Filho, vem trabalhar na minha vinha. E esse convite até hoje ressoa na acústica da nossa alma. Nós que atendemos o chamado em algumas ocasiões, mas negligenciamos o trabalho na sua seara, Senhor. Nós que por tantas vezes não demos a atenção a esse convite, mas hoje
a sua mensagem tem um significado ainda mais especial, sensibilizando os nossos corações. E te pedimos, continue a cuidar de todos nós, em especial, Senhor, dos corações que estão aflitos, vivenciando os seus dramas, as suas provas, as suas lutas mais intensas e difíceis. A estes corações nós oramos, para que o Senhor possa abençoá-los, hoje e sempre. Que assim seja.